Olá a todos, eu sou o Thiago e hoje o nosso grupo vai falar a respeito de um importante sal inorgânico chamado sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio é esse sólido branco da foto. Ele tem essas informações mais básicas, como a sua densidade de 2,71 gramas por centímetro cúbico e a sua massa molar de 342,15 gramas por mol, também em condições padrão a 25 graus Celsius. Mais especificamente agora nesse outro slide, temos informações físico-químicas mais relevantes para se entender melhor a respeito desse sal. Ele é um sal inorgânico, portanto ele é iônico, se dissocia em meio aquoso. Como podemos ver pela sua solubilidade, ele é bem solúvel em água, que é de nosso grande interesse quando falarmos a respeito de suas funcionalidades, ou seja, o motivo pelo qual o produzimos na indústria. Ele tem um pH ácido, 50 gramas de água em condições padrão. Dessa forma, ele serve também como regulador de concentração de íons hidrônio, que nós chamamos como o famoso pH. Acredita-se que o alumínio tenha se formado através de sucessivas colisões dos átomos de hidrogênio em altas temperaturas e fortes pressões durante o nascimento do sistema solar. Hoje ele é conhecido como um elemento químico de número atômico igual a 13, e o seu nome provém de um derivado da palavra latina alumen, que é dado ao nome do sal sulfato de alumínio. A bauxita foi descoberta em 1821 pelo Berthier, na localidade de Les Baux, no sul da França. Trata-se de uma rocha de coloração avermelhada, rica em alumínio, com mais de 40% de alumina. Inicialmente foi empregado como mordente. Pode ser utilizado com a finalidade de fixar bem as cores na área da tinturaria ou até mesmo o douramento dos mais diversos objetos. É frequentemente utilizado como um agente floculante na purificação da água potável e de piscinas, e nos resíduos de tratamento de água, esgoto e na manufatura de papéis. Em relação às matérias-primas necessárias para a obtenção do sulfato de alumínio, é fundamental a extração da bauxita, que é uma rocha de coloração avermelhada, constituída de diversos óxidos e de outros compostos em menores quantidades. Entre esses óxidos, destaca-se a alumina, que é o óxido de alumínio. Ele equivale a cerca de 40% da composição dessa rocha. Apesar dessa porcentagem ser significativa, a coloração dela não se deve a isso, mas sim aos óxidos de ferro presentes. Outra curiosidade importante de se ressaltar é que o Brasil é o terceiro maior produtor de bauxita no mundo, ficando atrás apenas da Austrália e da China. E no país, as reservas desse minério ficam concentradas nos estados do Pará, do Amazonas, de Minas Gerais e do Amapá. Outro reagente muito importante para a obtenção do sulfato de alumínio é o ácido sulfúrico, que é obtido por meio da oxidação do dióxido de enxofre presente na atmosfera, que reage e se transforma em trióxido de enxofre, e então esse trióxido de enxofre reage com água e forma o ácido sulfúrico. Esse produto normalmente é comercializado no estado líquido, em galões ou bombonas para as indústrias, ou então em frascos reagentes, geralmente destinados a laboratórios de química. De forma resumida, o processo produtivo de sulfato de alumínio consiste basicamente em 5 operações, iniciando pela preparação das matérias-primas, o que inclui a moagem da bauxita. Então, é realizada a operação de produção de sulfato de alumínio propriamente dita, a partir da reação do óxido de alumínio com ácido sulfúrico. Em seguida, é feita a separação da lama vermelha, que foi um resíduo gerado por meio da reação na etapa anterior, e do sulfato de alumínio impuro que restou em solução. Portanto, vai ser necessário um processo de purificação desse produto, com posterior filtração. Então, novamente, vai ser efetuada, uma operação de separação. De forma mais detalhada, a produção do sulfato de alumínio se inicia com a extração de bauxita e a obtenção de ácido sulfúrico. A bauxita passa inicialmente por um processo de preparação em que é triturada em um moedor de bolas, geralmente utilizado para minérios. Já o ácido sulfúrico é obtido ou comprado no estado líquido. As duas matérias-primas alimentam um reator, que é do tipo batelada, onde ocorre a reação exotérmica da alumina com o ácido sulfúrico, que tem como resultado a formação do sulfato de alumínio com impurezas, principalmente de ferro, e a formação da lama vermelha,
também conhecida como Red Moon. Como a reação libera calor, torna-se necessário um trocador de calor na saída do reator. Após resfriamento, os produtos da reação são armazenados em tanques com agitação, ou seja, misturadores, pois a partir deste ponto o processo deixa de ser embatelada e passa a ser efetuado de forma contínua. No entanto, a lama não deve sedimentar ainda nesta etapa, apenas quando a mistura for transferida para o clarificador, onde encaminha-se a primeira operação de separação sólido-líquido. A lama vermelha deposita-se então no fundo do clarificador, enquanto a solução impura de sulfato de alumínio vai sendo retirada pela parte superior e levada diretamente para um reator tubular PFR, onde será realizada a purificação. Assim, no reator, adiciona-se continuamente etanol com aquecimento constante. O calor é adicionado com o objetivo de se obter um grau ainda maior de pureza. Também é possível realizar uma operação de reciclo, buscando se obter o produto ainda mais puro. O etanol adicionado consegue retirar o ferro aderido ao sulfato de alumínio, resultando em uma solução alcoólica com íons de ferro, e o sulfato de alumínio purificado fica suspenso na solução. Por conta do aquecimento, utiliza-se novamente outro trocador de calor, e após isso, a mistura passa, então, por meio de um filtro rotativo, que realizará a operação de separação sólido-líquido entre o sulfato de alumínio purificado e a solução alcoólica de ferro. Os produtos finais são o sulfato de alumínio, que é o produto final desejado, geralmente comercializado na forma de cristais ou em pó, a solução alcoólica com impurezas, principalmente de ferro, devido à hematita presente na rocha bauxita, e a lama vermelha, composta principalmente de óxidos insolúveis de cálcio, ferro e alumínio, dióxido de titânio, sílica, quartzo, aluminosilicatos de sódio, carbonatos e aluminatos de cálcio, e ela serve como matéria-prima precursora de artefatos cerâmicos. A lama vermelha é um resíduo altamente alcalino e possui grandes quantidades de sais. O seu descarte representa um grande problema ambiental. Atualmente, o descarte é realizado pela deposição dos resíduos em tanques impermeabilizados projetados especialmente para esse fim. Porém, esse processo possui um elevado custo de construção dos tanques e um grande risco de acidentes. Com isso, tem-se buscado alternativas para a utilização desses resíduos. Alguns exemplos são o recobrimento para aterros e pavimentação, insumos para a produção de cimentos especiais, melhoria das características termoplásticas de polímeros, matéria-prima para a produção de revestimento cerâmico, vítricos ou porcelana, proteção do aço contra a corrosão, além de tijolos, telhas e isolantes. Em alguns países, está sendo utilizado também como corretivo para solos ácidos e para o enriquecimento de solos pobres em ferro, para o aumento da retenção de fósforo pelo solo, imobilização de metais pesados em solos contaminados, do tratamento de efluentes líquidos, como as águas ácidas de Minas, remediação de solos contaminados por metais pesados, fósforo e nitrogênio. Outro resíduo gerado pela produção do sulfato de alumínio é a solução alcoólica de ferro. Esse resíduo não possui tantas utilizações como o da lama vermelha, portanto, ele é apenas destinado a empresas que possuem o interesse de utilizá-lo. Vamos falar então da expressividade econômica do sulfato de alumínio no mundo. No ano de 2018, esse mercado foi avaliado em praticamente 840 milhões de dólares. Dentro desse valor, o mercado que possui a maior participação global é o europeu, contando com uma fatia de praticamente 20% desse mercado. No entanto, as análises do Persistent Market Research afirmam que até o ano de 2026, a China vai liderar esse ranking e que o mercado total mundial desse produto vai ser avaliado em 2,2 bilhões de dólares. Esse crescimento expressivo dentro do mercado nos últimos anos se deve principalmente à maior necessidade do mundo inteiro por água tratada, tanto por conta do aumento das indústrias, que precisa de água limpa para os seus processos, quanto pelo aumento populacional e consequente aumento das cidades. E isso faz com que a demanda por água potável seja enorme, e o sulfato de alumínio cai como uma luva nessa hora.
No ranking dos países que mais produziram e exportaram sulfato de alumínio no ano de 2019, a gente tem a China em primeiro lugar com 30,3 milhões de dólares de sulfato de alumínio exportados, seguido da Turquia com 14,4 milhões e depois a Suécia com 8,5 milhões de dólares exportados no ano de 2019. No ranking dos países que mais precisaram de sulfato de alumínio desse mesmo ano, nós temos a França em primeiro lugar com 9,4 milhões de dólares importados, seguido da Áustria com 7,08 milhões de dólares e depois os Estados Unidos com 5,43 milhões de dólares importados. Essas duas últimas listas continuam, mas esses são os principais exportadores e importadores da matéria. Brasil! Qual é o rolê aqui dentro? No Brasil, no ano de 2019, nós tínhamos em torno de 0,17% de participação no mercado de exportações de sulfato de alumínio no mundo. Isso representou em torno de 227 mil dólares exportados nesse ano. Pode parecer um número pequeno, mas na verdade ele foi resultado de um aumento de 81% em relação ao ano de 2018 na exportação de sulfato de alumínio. Também dentro do Brasil, as principais empresas que trabalham produzindo esse produto aqui dentro são a Quimicon, a Vatem, a Avanex e a Bushleper. Vamos então para a minha parte favorita, as aplicações industriais de sulfato de alumínio. Basicamente, nosso grupo trouxe 3 aplicações. A primeira delas é como mordente na hora de fazer o tingimento de roupas. Como é que funciona? Quando a gente mistura sulfato de alumínio, água e um corante orgânico para fazer o tingimento de uma roupa, o sulfato de alumínio faz com que esse corante primeiro seja insolúvel em água e ajuda na hora de fazer a impregnação do tecido. Já que ele faz com que esse corante fique insolúvel, ele também ajuda a essa cor não sair da roupa por um longo período de tempo. Hoje no Brasil, esse processo não é mais tão utilizado porque a indústria desenvolveu corantes sintéticos melhores que impedem o desbotamento da roupa depois da impregnação, mas ainda assim ele é utilizado. Na indústria de papel, ele é utilizado de 2 maneiras, tanto para limpar a água que chega e a água que sai da indústria, como também como ligante para as fibras de papel. Ele não é amplamente mais utilizado nesse meio porque ele deixa o papel um pouco ácido e com um pouco de alumínio que desbota a tinta ao longo do tempo, mas ainda assim tem aplicações industriais específicas nesse segmento. E por último, mas não menos importante, a gente tem o uso do sulfato de alumínio como figura central no processo de reciclagem da água. Basicamente, como é que funciona? Quando a gente tem água do Guaíba e precisa limpar ela para consumir, tanto em casa quanto na indústria, ou quando uma cidade tem esgoto, quando uma indústria tem esgoto e precisa tratar antes de descartar num rio, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar a sujeira dessa água. Quando a água está suja e a gente tem várias partículas em suspensão ali, que ficam se repelindo, por isso que elas não decantam, a gente precisa colocar um sal metálico dentro dessa água. E a escolha para o sulfato de alumínio é que, primeiro, ele desestabiliza esse sistema, fazendo com que as partículas possam decantar, mas ele também flocula essas partículas em partículas maiores e prende a sujeira nessas partículas. Isso faz com que ele seja extremamente importante no momento que a gente quer limpar a água e conseguir filtrar ela de uma maneira fácil e eficiente. O sulfato de alumínio é utilizado em plantas de tratamento de água por todo o Brasil. Tal fato deve-se ao seu custo-benefício, uma vez que ele tem alta capacidade de floculação e não altera radicalmente as características do meio em que ele é aplicado. Em alguns lagos, há grande poluição de organofosforados, que são fertilizantes ou resíduos consequentes da eutrofização. O sulfato de alumínio capta essas partículas de fertilizantes em suspensão e os faz decantar. As vantagens de utilização do sulfato de alumínio é que ele leva o material para o fundo do lago, criando uma fina camada que impede que esses organofosforados voltem a circular pelas águas, impedindo assim a infestação por algas ou qualquer outro micorganismo que se alimente desses fertilizantes. Com isso, aumenta a vida aquática do meio. Porém, o sulfato de alumínio ele não pode ser utilizado em casos de águas lóticas, ou seja, rios e córregos, porque ele não consegue precipitar esses poluentes.